Boa tarde, alunos do nono ano da Escola Marquês do Recife. Nesta aula vamos analisar o texto que foi estudado no início da semana, que tem como título A Lenda da Flexibilização. Esse texto é um artigo de opinião. Estamos estudando os textos opinativos, os textos dissertativos, e esse texto aborda um assunto muito falado atualmente, certo? Então é um artigo de opinião, como estamos vendo aí que os artigos de opinião são textos escritos por um convidado do jornal para dar a sua opinião sobre um assunto de interesse público, certo? Então vamos analisar o texto que nós estudamos no início da semana. E tem umas perguntazinhas sobre ele que eu passei para vocês responderem, certo? Estas perguntas abordam a questão do assunto do texto, o assunto principal do texto, os argumentos citados no texto. Como sabemos, os textos de opinião, eles trazem argumentos, não é isso? Então vamos lá, vamos à análise do texto. Bom, aqui nós temos o texto. Não sei se está bem nítido para vocês, porque esse texto foi tirado um print do celular, mas eu não sei se está bem nítido. Mas vamos lá. O texto tem como título A Lenda da Flexibilização. José Maria Nóbrega Júnior, ele escreveu o texto dizendo assim: a maior flexibilização ao acesso às armas de fogo pelo governo Bolsonaro não provocou o crescimento expressivo de novos registros de armas, nem foi causa para o aumento da violência homicida no Brasil recentemente. Na verdade, o registro de armas de fogo de pessoas físicas disparou no Brasil nos últimos anos, antes da atual flexibilização. Desde 2004, primeiro ano do Estatuto do Desarmamento, ED, Lei Federal de número 10.826, editada em dezembro de 2003, os números já vinham mostrando crescimento ano a ano. Ou seja, o ED não inibiu as pessoas de registrarem armas de fogo. Com os dados da Polícia Federal e do IPEA, anos de referência 2004 a 2015, tivemos um salto na ordem de 1.105% na variação de armas de fogo registradas no país, com os homicídios praticados por armas de fogo saltando no mesmo período apenas 223%. Foram 3.055 armas registradas em 2004 e em 2015, 36.807. Os homicídios praticados por arma de fogo saltaram de 34.187 mortes em 2004 para 41.815 em 2015. Apesar de existir correlação entre mais armas de fogo registradas e mais homicídios perpetrados por armas de fogo, R 0,926, ambas as variáveis estão associadas, porém não há causalidade, com a correlação se mostrando espúria. Relação estatística existente entre duas variáveis, mas que não há relação de causa e efeito, pois o desvio padrão, que indica uma medida de dispersão dos dados em torno da média entre os registros de armas de fogo entre 2004 e 2015, é altíssimo.
10.398, enquanto o mesmo coeficiente de desvio padrão das mortes praticadas por arma de fogo é baixo, 3.181, destacando que a média de registro de armas de fogo foi de 13.293 armas no período 2004 a 2015, e a média de mortes praticada por armas de fogo foi de 37.293 para o mesmo período, reforçando a nossa tese da não causalidade, pois há disparidade entre as médias. Os dados nos levam a concluir que é uma lenda a tese da qual mais armas de fogo resulta em mais crimes violentos contra a vida, e que é falsa a hipótese na qual a flexibilização promovida pelo atual governo foi fator determinante para o aumento recente da violência homicida no Brasil. José Maria Nóbrega Júnior, mestre e doutor em Ciência Política pela UFPE. Este texto é do Jornal do Comércio, do dia 12 de agosto de 2020. Como nós vimos nos textos dissertativos, o primeiro parágrafo é a introdução, ou seja, é onde o autor apresenta o assunto e o seu ponto de vista a ser debatido durante todo o texto. Neste texto, ele começa dizendo assim: a maior flexibilização do acesso às armas de fogo pelo governo Bolsonaro não provocou crescimento expressivo nos novos registros de armas, nem foi causa para o aumento da violência homicida no Brasil recentemente. Veja, fica bem claro no primeiro parágrafo a opinião dele. Qual é a opinião dele? Qual é o ponto de vista dele sobre o assunto? É que o aumento de armas não provoca o aumento de homicídios provocado por arma de fogo. Então, este é o ponto de vista dele. Veja só, não estou dizendo que ele está correto. Este é o ponto de vista dele, do autor do texto, certo? Então, ele mostrou aí o ponto de vista dele e ele vai defender esse ponto de vista na sequência do texto, através de argumentos. Não é assim que se baseia o texto argumentativo, o texto de opinião? Pois é isso, está aí na prática bem claro para você ver. Você observa qual é o ponto de vista do autor, ou melhor, qual é o assunto do texto. O assunto do texto já está bem claro, né? É a questão da flexibilização do uso de arma de fogo no Brasil. Nós sabemos que o governo atual é favorável a esse assunto, não é? Mas há uma resistência muito grande da sociedade quanto a isso. Então, o ponto de vista do autor neste artigo de opinião é esse, que o aumento dos registros de arma de fogo pelos cidadãos não é a causa do aumento de homicídios provocados por arma de fogo. É isso que ele diz no primeiro parágrafo aí. Então, ele coloca o ponto de vista dele e vai tentar convencer o leitor que ele está correto, né? Isso. Ele vai convencer que ele está correto, certo? A opinião dele. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai argumentar, ele vai mostrar dados, certo? Vai tentar convencer o leitor de que ele está certo. Ok? Veja como ele começa no segundo parágrafo. Veja, no segundo parágrafo ele vai começar o quê? Argumentar. Não foi isso que nós estudamos? Primeiro parágrafo, se apresenta o ponto de vista, certo? Se apresenta o tema e o ponto de vista, e a partir do segundo parágrafo que começa o desenvolvimento do texto dissertativo ou do texto opinativo. Veja que ele começa o segundo parágrafo dizendo assim: na verdade, o registro de armas de fogo de pessoas físicas disparou no Brasil nos últimos anos, antes da atual flexibilização. Desde 2004, primeiro ano do Estatuto do Desarmamento, que ele chama aqui de ED, que foi fruto da Lei Federal número 10.826, editada em dezembro de 2003, os números já vinham mostrando crescimento ano a ano. Ou seja, o Estatuto do Desarmamento
não inibiu as pessoas de registrarem armas de fogo. Então esse foi o primeiro argumento dele. Ele diz que o aumento de registro de arma de fogo foi muito grande antes do governo Bolsonaro. Quer dizer, desde 2004, né, até 2015, o aumento foi muito grande, o aumento em registro de armas de fogo, certo? Até mais antes do governo, antes da flexibilização, certo? E no terceiro parágrafo, ele utiliza dados estatísticos para sustentar a sua ideia, para sustentar o seu ponto de vista. Veja que ele diz o seguinte, ó, com os dados da Polícia Federal e do IPEA, IPEA é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, certo? Então ele diz aí que a Polícia Federal e o IPEA mostram que anos de referência 2004 e 2015 teve um salto na ordem de 1.105% na variação de armas de fogo registradas no país. Olha, ele diz aí que entre 2004 e 2015 houve um aumento de 1.105% no aumento de registro de armas de fogo no país. Com os homicídios praticados por armas de fogo saltando no mesmo período apenas 223%. Veja, nesse terceiro parágrafo, ele quer mostrar que a variação entre o ano de 2004 e 2015 no registro de armas de fogo foram de 1.105%. Já o número de homicídios praticados por armas de fogo aumentaram só 223%. Está aí tentando mostrar com esses dados que a relação entre o aumento de registro de arma de fogo e o aumento de mortes praticadas com armas de fogo não são compatíveis, visto que o aumento foi de o aumento de registros de armas de fogo foi de 1.105 e o registro de mortes, de aumento de mortes, foi só de 223%. Aí ele continua, foram 3.055 armas registradas em 2004 e em 2015 36.807. Veja aí a variação, né? Em 2004 foram só 3.555 armas de fogo registradas e em 2015 36.807. A variação muito grande. E ele diz, ó, os homicídios praticados por arma de fogo saltaram de 34.000, tá vendo? Em 2004 foram 34.187 mortes, certo? E em 2015, 41.817. Quer dizer, uma variação aí, apesar de o número ser alto, né, o número de mortes, mas ele tá fazendo a relação aí de variação, de aumento. Quer dizer, um aumento menor. Enquanto os registros de arma de fogo de 3.055 para 36.800, o número de mortes que estava em 34.000 passou para 41. Ele tá tentando mostrar aí essa variação pequena em relação à variação grande do aumento de registro de arma de fogo. A variação pequena de aumento de mortes em relação à variação grande do número de registro de armas de fogo. Certo? Ele está sempre fazendo essa relação, tentando convencer o leitor. Aí ele continua aqui a partir do quarto parágrafo, dizendo que apesar de existir a correlação entre mais armas de fogo registradas e mais homicídios perpetrados por arma de fogo, ambas as variáveis estão associadas, porém não há causalidade com a relação se mostrando espúria. Olha, ele nesse quarto parágrafo, ele diz que apesar de existir relação entre o aumento de armas de fogo e o aumento de homicídio, mas essa relação não é uma relação que estatisticamente se mostra verdadeira, visto pelos dados que ele mostrou nos parágrafos
vítimas de arma de fogo, claro que foi vítima de uma arma de uma arma comprada, de uma arma. Claro que foi vítima de uma arma que alguém comprou, até mesmo registrou, né? Ele disse que apesar de existir essa relação, mas os números, né, os dados mostram aí que não há aquela correlação justa, né? Ele chama aqui ele chama até aqui dizendo que é uma correlação espúria. O que é uma coisa espúria? Uma coisa não muito certa, não muito verdadeira, que não mostra a realidade realmente, né? Com base nos dados que ele mostrou, certo? Aí ele continua mostrando aí que essa relação ela não se sustenta, né? Com base nos dados que ele mostra. E aqui no último parágrafo ele fecha o texto, como nós vimos, né? Que nos textos argumentativos, o último parágrafo você vai fazer o que? Você vai concluir, você vai fazer a conclusão do texto. Como é que eu faço essa conclusão? Fazendo um breve resumo, né? Fechando o que você diz, até apresentando a solução quando é um caso que necessita de uma solução. Ele começa assim, ó, concluindo. Os dados nos levam a concluir, tá vendo? Veja aí o tom de conclusão desse último parágrafo. Os dados nos levam a concluir que é uma lenda a tese na qual mais armas de fogo resultam em mais crimes violentos contra a vida e que é falsa a hipótese na qual a flexibilização promovida pelo atual governo foi fator determinante para o aumento recente da violência homicida no Brasil. Veja, ele conclui fechando a tese dele, que a tese dele que não é falsa essa questão de dizer que a flexibilização de armas vai aumentar o número de homicídios. Né? Então ele fecha aí a tese dele, concluindo que isso é falso, né? De acordo com os dados que ele mostrou, certo? Agora veja, é um texto de opinião. Um texto de opinião você vai argumentar e dar a sua opinião. Não estou dizendo aqui que o autor do texto, José Maria Nóbrega, ele está dizendo uma coisa que é certa e absoluta. É o que? É um texto de opinião dele, certo? A gente sabe que armas de fogo, elas só têm uma utilidade, matar, certo? Então, talvez não seja uma coisa muito boa defender o uso de armas de fogo, porque armas de fogo só tem essa utilidade, certo? Quando ela é usada, alguém morre, né? Alguém morre tragicamente, certo? Mas ele mostra aí, como nós vimos, que o texto de opinião é aquele texto onde você vai convencer o leitor, você vai tentar mostrar que você está certo naquilo que você está dizendo. E para eu mostrar que eu estou certo no que eu estou dizendo, né? Eu vou ter, para eu convencer, mas não é nem dizer que vou mostrar que estou certo. Para eu convencer alguém do que eu estou dizendo, eu tenho que utilizar argumentos consistentes, né? Argumentos que façam com que as pessoas passem a acreditar. E foi isso que ele fez. Ele utilizou aqui dados da Polícia Federal e do IPEA. Que dados foram esses? Os números de aumento de registros de arma de fogo, certo? E o aumento de homicídios praticados por arma de fogo. Então, os argumentos dele se baseiam em cima destes números, certo? Foi a forma melhor que ele encontrou para defender a tese dele. Ok, gente? Então é isto. Quando vocês forem escrever um texto dissertativo, um texto argumentativo, lembrem que a estrutura básica é essa. No primeiro parágrafo, a introdução, onde você apresenta seu ponto de vista, e a partir do segundo parágrafo, você vai apresentando argumentos que possam convencer. Você não vai mentir, usar dados falsos. Você tem que utilizar dados que as pessoas podem comprovar. Veja que ele colocou aqui os dados de 2004 e 2015, mas ele colocou a fonte aqui. Ele disse aqui, segundo o IPEA e segundo a Polícia Federal, certo? Para que as pessoas se convençam de que ele está certo. Então, esses são os pontos que você deve estruturar seu texto. Primeiro parágrafo, introdução, certo? Apresentando o ponto de vista, o seu ponto de vista e o assunto. A partir do segundo, argumentos, vários argumentos.
E no último parágrafo, que é a conclusão, você fecha o texto. Como é fechar o texto? É você resumir o que você quis dizer, certo? Com poucas palavras. Ok, gente? Então vamos às perguntinhas que eu passei para vocês logo em seguida a esse texto. As perguntinhas foram as seguintes. Vejam aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Vamos às perguntinhas que eu apresentei para vocês. Questões. Aqui, a primeira diz assim: o texto fala sobre o quê? Ou seja, qual é o tema, o assunto abordado no texto? Olha, quando a gente lê um texto, a gente tem que saber de que o texto está falando. Então, aquele texto, né, como vocês viram, ele fala sobre o quê? Sobre a flexibilização do uso de armas de fogo, a facilitação no registro de armas de fogo, certo? Então ele aborda este tema aí. A segunda pergunta diz assim: estudamos que nos textos dissertativos a introdução é o primeiro parágrafo e é neste parágrafo que o autor apresenta o tema e ou seu ponto de vista sobre este tema. No texto acima, isso acontece? Se sim, qual é o ponto de vista do autor sobre o assunto do óleo? No texto dissertativo, no primeiro parágrafo, que é a introdução, se apresenta o assunto e o ponto de vista, certo? No texto acima, isso acontece, ele mostra o seu ponto de vista logo no primeiro parágrafo, na introdução. Se sim, qual é o ponto de vista dele, certo? Então, a gente viu, né, o ponto de vista dele aqui, o aumento no registro de armas de fogo não é a causa para o aumento do número de mortes praticadas por armas de fogo, certo? Então este é o ponto de vista dele, que ele vai argumentando em seguida, falando sobre aquilo. A quarta questão diz assim: estudamos também que os textos dissertativos opinativos têm como elemento principal o argumento, que justifica a opinião do autor. O que são argumentos? Olha, veja. Ele diz que é característica, né, dos textos dissertativos, os textos opinativos, um elemento principal, que é o argumento, certo? O argumento. O que são argumentos? Aliás, no texto vai ser utilizado vários argumentos, né? Ele está falando aí em questão de um elemento principal, que é o argumento. Então, o que são argumentos? Nós vimos que para que o autor convença seus leitores, ele tem que utilizar argumentos. Esses argumentos são o quê? São explicações, são justificativas para provar aquilo que ele está dizendo, certo? Então ele pergunta a você o que são os argumentos. Então você vai dizer aí que são justificativas, explicações, né, que convençam o leitor sobre o tema, certo? Na quinta questão, ele diz o seguinte: mostre 2 exemplos de argumentos presentes no texto, além da flexibilização. Olha, ele quer que você mostre aí 2 exemplos. Então, você vai fazer isso de forma resumida, certo? Você vai dizer isso, pode dizer até com suas palavras aí, 2 argumentos que ele utilizou no texto. Muito fácil, né? Aqui na sexta questão diz o seguinte: vimos em nossas aulas que o artigo de opinião geralmente não é escrito por um jornalista do jornal em que está publicado. No texto A Lenda da Flexibilização, quem é o autor e o que ele faz? Veja aí, ele quer saber quem é o autor do texto e alguma coisa sobre o autor. Quem é esse autor? O que é que ele faz? Se ele é o jornalista, o que é que ele é? Então você vai olhar aí no texto direitinho que tem essa informação. Sétima questão diz assim: você concorda com o direito de cada uma pessoa poder usar armas de fogo? Dê sua opinião sobre isso. Pronto, você vai dar sua opinião aí, né? O autor do texto, ele dá a opinião dele, né? Mas nós sabemos que a arma de fogo é uma forma de fazer com que as pessoas se sintam mais destemidas, um conflito. Então,
vejam direitinho aí qual é a opinião de vocês e escreva aí um texto, um pequeno texto aí dando a opinião de vocês, certo? E nesse texto vocês vão apresentar a opinião de vocês e também apresentar argumentos, né? Argumentos que favoreçam a posição de vocês em relação ao tema. Então, por hoje é só. Boa tarde para vocês e até a próxima.